mirradas que não abençoa a obra e nem os necessitados. Falarei das mãos assassinas, mãos que roubam, mãos das feitiçarias, mãos caloteiras e mãos da imoralidade. Falarei dos demônios das artes marciais, das Olimpíadas e de outros esportes que visam a competição. Falarei de todas as formas de competições diabólicas e sobre os dons espirituais das trevas. Falarei das festas comemorativas satânicas e de suas oferendas diabólicas. Falarei de como na magia se assume diversas aparências faciais humanas. Falarei de como se materializar em qualquer coisa através dos poderes das trevas. Falarei da transfiguração, e de como conseguir copiar uma falsa aparência de outra pessoa. Falarei de ilusões óticas do mundo espiritual, e do Pentecoste das bruxas. Falarei de aparelhos fantasmagóricos, casas amaldiçoadas, assombrações, barulhos, pisadas e vozes do além. Falarei da manipulação do vento, do fogo e da água, e como manipular uma matéria orgânica transformando-a em outra matéria de natureza diferente. E também falarei de presenças espirituais sentidas através do corpo sem ver os espíritos. Estou começando mais um vídeo, e falarei dos membros dos corpos. A mão você pode usar para fazer o bem ou o mal. Eu usava as minhas mãos para fazer rituais de bruxaria. Outros usam para matar, roubar e fazer algumas coisas que não agradam a Deus. A mesma mão que recebe o dinheiro emprestado, será a mesma que irá devolver, porque nenhum caloteiro herdará o reino de Deus. Emprestado não é dado, você tem que devolver, porque não é seu. E quando você se apropria daquilo que não lhe pertence, você se torna um ladrão. Objetos emprestados, devolvam para o dono. Segundo a Reis 6, versos 4 a 5. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: "Ao meu senhor, era emprestado." Percebam a preocupação que esses homens tiveram de derrubar o ferro do machado na água por ser emprestado, e teriam que comprar outro e não deixar de devolver o que foi emprestado. O que você tem feito com as suas mãos? Tem fechado ela para ajudar uma obra humilde, mas tem gastado com prostituição, bebidas e vícios, mas não dá um centavo para uma igreja que precisa. E se disser: "Tenho ajudado uma igreja que pede dinheiro na televisão. Tem ajudado uma obra milionária que não precisa e tem condições financeiras para se manter, e ainda usar o seu dinheiro para pagar salário de pastor. Tem investido nessas obras maçônicas. É por isso que o seu dinheiro não multiplica, por entregar as suas ofertas para Satanás. Seus dízimos estão sendo usados para sacrifícios de pessoas e animais para rituais de audiência da televisão. Enquanto tem uma igreja pequena de um pastor pobre que não está envolvido com a maçonaria, e essa obra está no seu bairro, e não tem condições de pagar o aluguel, e a porta da casa de oração está fechando por não ter recursos financeiros para mantê-la aberta, a sua mão espiritualmente está mirrada para as coisas de Deus. Mas abra suas mãos para aquilo que é do mundo. As suas mãos não são abençoadas. Esse membro precisa ser santificado. O que tem feito com as suas mãos? Tem gastado dinheiro por aquilo que não é comida e bebida, comprando produtos de vaidade e tecnologias avançadas. Tantas coisas inúteis são compradas, e não tem coragem de ajudar um pobre necessitado que está passando fome. E talvez essa pessoa é o seu vizinho, e você não se importa porque é egoísta, só pensa em você, e que o mundo se acabe, desde que você não esteja dentro dele, e depois quer pregar o evangelho para o seu vizinho se converter, mas não ajuda quando ele precisa. E você diz: "Eu prego a doutrina, mas a fé sem as obras é morta." A questão não é pregar a palavra, porque na internet está cheios de homens que pregam a santidade, mas não vivem 5% daquilo que falam, e aqueles que dizem: "Eu sou santo, não tenho televisão e nem rede social." Mas o vizinho do seu lado está precisando de um pacote de arroz, e você não dá por ter a mão mirrada. A esposa dele ficou internada. Você foi visitar ou fazer uma oração no seu lar. Doutrina sem amor não é doutrina. Isso é viver de uma aparência evangélica enganosa que não agrada a Deus. Não viva uma santidade de aparência transfigurada de um anjo de luz que você não é. Só Deus sabe quem é você por dentro. Ele sonda o seu coração de hipocrisia. O que tem feito com as suas mãos?
tem praticado as boas obras ou retido elas. Tem crente que tem comprado abominações no sexy shopping para levar para sua casa, e não sabe que multidões de demônios estão escondidos dentro desses produtos trazendo maldição para o seu lar, e as suas mãos têm tocado naquilo que não agrada a Deus, e quando chegarem ao inferno, terão as suas mãos cortadas pelos demônios, porque usaram em práticas abomináveis. Vocês que se masturbam, e ficam desperdiçando seus prazeres que foi dado para ser compartilhado com as suas esposas, e os sêmens que foram criados para procriação, e estão sendo lançados em lugares qualquer. O lugar onde é lançado o material genético tem que ser no lugar certo, onde irá ter uma nova formação da vida. Qualquer lugar que esse material for lançado, que não seja no lugar onde irá dar origem à vida, torna-se pecado. Qualquer parte do corpo de uma mulher que for lançado o material do homem, se não for o lugar que irá dar origem a uma nova vida, é pecado. E se o material genético é lançado no chão, que é a famosa masturbação, que é o sexo do solitário, isso é pecado, porque o sêmen foi criado para o propósito de gerar uma criança, e não de ser jogado no ralo de um banheiro ou privada. As suas mãos têm sido usadas para essas práticas. Quem é solteiro gosta muito de sentir esse prazer solitário e egoísta, que só serve para satisfazer os seus desejos imorais. Não espera Deus preparar para que seja compartilhado seu amor com a sua esposa. Vocês que se masturbam, pensam que estão fazendo isso sozinho. O rapaz que faz isso, existe um demônio feminino perto do seu órgão genital. E a moça que faz isso, existe um demônio masculino também, e ele se alimenta do seu prazer, mesmo que use qualquer material plástico no ato ou as mãos. Eu falo isso, porque quando era bruxa eu praticava, e sendo vidente via quando começava o ato, um demônio se aproximava de mim e participava do meu prazer. Você não vê porque é invisível. Eu também não via quando era uma pessoa normal, e comecei a enxergar quando me tornei uma bruxa vendo o mundo espiritual, o que tem feito com as suas mãos. Alguns dizem, eu estou usando para aprender artes marciais. Eles vão dar socos e agredirem as pessoas, contrariando o que o livro de Lucas 6 versículo 29 que diz, se alguém bater em sua face, ofereça o outro lado do rosto. E ainda tem crente que diz, é para defesa pessoal. Isso é uma mentira. As mesmas artes marciais que se defendem também atacam, e em nenhuma briga o lutador vai querer ficar se defendendo. Ele vai atacar também, porque toda luta tem por objetivo finalizar a vítima ou imobilizar. Isso é um ataque, e se fosse apenas defesa pessoal, não poderia atacar uma vítima, um policial. Embora venha prender o bandido e proteger as pessoas, em um tiroteio ele terá que matar, contrariando a Bíblia que diz que nenhum homicida irá entrar no reino de Deus. O que é encontrado nas artes marciais, eles têm sabedorias ancestrais, filosofias humanas e meditações espirituais. O Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Capoeira, Judô, Boxe, Ninjutsu, Taekwondo. Todas as artes marciais visam o corpo, mente e energia igual ao yoga. As artes marciais são iguais às religiões. Fazem meditações e têm as suas filosofias. Nos filmes de karatê, kung fu e de ninjas, eles sentam no chão, fazem meditações com palavras místicas, e essas coisas dão habilidades e forças sobrenaturais para quebrarem coisas fortes como blocos, tijolos, madeiras e objetos duros. As artes marciais são chamadas de arte da guerra, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As artes marciais contrariam a palavra de Deus porque é uma luta corporal. Esses espíritos que agem nas artes marciais, eu já trabalhei com eles na bruxaria. Eles são violentos, e têm os seus corpos ágeis e se movimentam com grande velocidade. Um jovem que me procurou para aumentar as suas habilidades. Ele entrou em uma academia de artes marciais, e queria ser o melhor lutador. Ele me pagou e pediu 4 coisas. Um corpo que se movimentasse igual a uma cobra, a agilidade do guepardo, a força do touro, e voar igual uma águia. Os 4 espíritos que eu invoquei para entrarem nele, eram demônios híbridos,
Um era metade homem e metade cobra, o outro metade homem e metade guepardo, o terceiro metade homem e metade touro, e o último metade homem e metade águia. Eles eram compostos de partes homens e partes animais que eu invoquei. Esse jovem, em apenas um mês, voava por cima da cabeça de um homem e dava voadoras de quase 3 metros de altura. O demônio, parte homem e parte águia, entrou no corpo dele. Cada demônio que o possuiu deu um tipo de habilidade para ele. Esse jovem, com apenas um mês de academia, fazia mais coisas do que os alunos que já treinavam há um ano. O seu professor ficou com a cara de espanto ao ver uma evolução nas artes marciais tão rápida em apenas um mês. E os alunos da academia, admirados com o seu desenvolvimento, queriam saber os seus segredos e treinamentos que o fizeram crescer. Ele, como almejava ser o melhor da escola, guardou o segredo para ele. O professor Gustavo de artes marciais, que não tem envolvimento com feitiço e não segue nenhuma religião. Ele mesmo afirmou que as artes marciais têm envolvimento com a magia. Ele disse: existe uma junção da arte marcial com a magia. Eu já realizei técnicas nas artes marciais que realizava rituais xamãs. Usei para invocar o espírito do animal que eu precisava de ajuda, para realizar técnicas difíceis. Já realizei Taolus no Sablat de Imbolc, ou Candlemas, que é a festa do fogo, ou Noite de Brigitte. Brigitte é a senhora da poesia, da inspiração, da cura, da escrita, da metalurgia, das artes marciais e do fogo. Ele disse: realizei Taolus ao invés de dança, ou recitar poesias neste ritual. O deus Lug é guerreiro. Eu já utilizei Catis para invocá-lo no ritual em sua homenagem. Dentro das artes marciais, a magia é usada para cura, para ataques psíquicos e para a própria manipulação e direcionamento de energia. Vai de cada vertente da magia e sua capacidade. A arte marcial é fortemente ligada à magia para a evolução física, mental e espiritual. Tanto a magia quanto a arte marcial me ajudaram a aperfeiçoar a minha manipulação de energia, a direcioná-la, tê-la, bloqueá-la e dispersá-la. Toda arte marcial tem a sua cultura e filosofia. Segundo o professor Gustavo, que nunca conheceu a feitiçaria, mas descobriu a sua ligação com as artes marciais, o que o levou até a invocar os espíritos através da própria arte marcial. O dragão, o tigre, a águia e serpentes, que são técnicas do Kung Fu. Os lutadores invocam os espíritos desses animais, pensando que são espíritos dos animais que morreram, e a realidade é que são espíritos dos demônios, e eles aparecem com os seus corpos metade homem e metade do animal que foi invocado. São os demônios híbridos, que são uma mistura de homem com animal. Esses demônios se manifestam nas empresas cinematográficas de Hollywood, para inspirarem os escritores a fazerem personagens de filmes de ficção e terror. O filme de Hellboy, Garoto do Inferno, metade homem, metade cavalo e chifre de touro, é um demônio híbrido. Alguns monstros das mitologias antigas que são híbridos que os homens conheciam são eles: Adlet, Apicalil, Buraque, Centauro, Sinocéfalo, Dampiro, Esfinge, Fauno, Ganexa, Garuda, Árpia, Capri, Mantícora, Melusina, Sátiro, Tengu, Vanara e outros. Todos esses são demônios híbridos que se manifestaram aos homens do tempo antigo, e os inspiravam para fazerem as suas esculturas, fizeram os seus desenhos, e depois as suas imagens e estátuas. Desde a antiguidade, que esses demônios vêm se manifestando aos homens através de rituais, e hoje, eles se manifestam para a criação de filmes e desenhos, e as suas imagens se tornam personagens do cinema. E tem aqueles que defendem as mitologias antigas desses monstros como uma cultura. Eles não sabem que por detrás de uma cultura se esconde milhões de demônios, e ainda dizem que não devemos pregar contra a cultura, porque faz parte da nação de um país e suas tradições. As festas juninas que acontecem no Brasil são oferendas aos demônios, as danças são práticas de rituais, e as bebidas e as demais coisas são ofertas de sacrifícios, assim como as comidas como canjica, pamonha, pipoca, milho cozido, quentão, pinhão, batata, doce e vinho quente e outros. Tudo isso é cultura, tradição.
usos e costumes de demônios. Não estou dizendo que esses alimentos são pecados, mas quando vocês se alimentam dessas coisas, praticando o ritual de festas juninas, estão oferecendo os alimentos aos demônios antes de serem consumidos. Do mesmo modo, acontece na falsa Páscoa pagando o coelho e chocolate. Acontece isso no Ano Novo e Natal, que são rituais aos deuses, e as comidas e bebidas são as oferendas a esses deuses. No Carnaval, que é um ritual da carne, sacrifício da nudez e oferendas do sexo, bebidas e samba, os demônios ficam todos no meio do povo sambando, e até se materializando escondidos detrás das fantasias. As máscaras de carnaval são as imagens dos demônios, e o Halloween, que é uma festa das bruxas que o Brasil importou. Todas essas festas pagãs são culturas que adoram os demônios, e os teólogos dizem que não podemos pregar contra as culturas, e respeitar as tradições daquele país, se não podemos pregar contra as culturas pagãs. Então temos que aceitar a praia do nudismo, que é uma prática que existe em muitos países, onde as pessoas andam nuas. E também não podemos pregar contra os rituais indígenas, que sempre fizeram parte de sua cultura. As artes marciais são culturas dos países, que segundo os doutores das escrituras não podemos pregar porque é a raiz daquele país, e fazem parte desde a fundação daquela nação. O Muay Thai é cultura da Tailândia, o Kung Fu é cultura na China e tem envolvimento com a adoração a Buda, o Karatê é cultura no Japão, o Taekwondo é cultura na Coreia, assim como o futebol é cultura do Brasil, e também é uma abominação a Deus. As Olimpíadas são cultura de competição do mundo. Começou com as Olimpíadas gregas, que eram ligadas aos 12 deuses olímpicos, que tinham cerimônias de rituais. Até hoje existem as Olimpíadas, que são oferendas aos demônios de vários tipos de esportes. A competição cria rivalidades e o partidarismo. A Bíblia condena qualquer tipo de competição, seja ela verbal, que é a discussão sobre qualquer coisa. A palavra condena a competição intelectual, que é a disputa de quem é mais sábio, e condena a competição eclesiástica, que é a disputa de conseguir o maior cargo na igreja. Isso serve para as empresas. As escrituras condenam a competição sentimental por uma mulher, e a competição financeira, que é a disputa de quem vai ganhar mais. As empresas são assim pelo dinheiro, e tem a competição espiritual, que é a disputa do conhecimento bíblico ou de quem é mais usado, e tem a competição da santificação, de um querer ser mais santo do que o outro, e ficam um fazendo acusações ao outro dizendo que está errado, e tem a competição de denominações, de um apontar os erros doutrinários das igrejas, e tem a competição nas artes de luta, que é a disputa de quem é o melhor. Na Roma antiga, os gladiadores que lutavam na arena, um cristão conseguiu interromper uma luta do Coliseu. No livro de Lucas 22, versículo 24 a 26, os discípulos discutiam de quem seria o maior, e Jesus lhes ensinou quem seria o maior. No livro de 1 Coríntios 3, versículo 3, fala das invejas e contendas, os que competem por metas no mundo que não tem valor algum. No livro de Jeremias 9, versículo 23 e 24, e em 1 Coríntios 9, versículo 25, fala que a competição exalta o homem e o seu orgulho. No livro de 2 Crônicas 26, versículo 16, a exaltação corrompe o coração. No livro de Obadias 1, versículo 3, a soberba do coração traz uma confiança nos seus braços. E em Jeremias 17, versículo 5, afirma essa palavra: o espírito competitivo não é da natureza amorosa de Jesus. O espírito competitivo é da divisão diabólica do partidarismo das trevas. No livro de 2 Coríntios 10, verso 12, fala para uns não fazerem comparações aos outros. No livro de Tiago 3, versículo 14 a 16, fala para não se gloriar e nem ter inveja. A nossa meta é espiritual, para fazer o melhor para a glória de Deus. No livro de Mateus 5, versículo 16, assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A competição para as metas das coisas dessa terra é em vão, mas as metas em conseguir as coisas do céu são proveitosas. No livro de 1 Coríntios 9, versículos 24, fala da coroa celestial que temos que correr atrás.
No livro de 2 Timóteo 2 versículo 5, fala do atleta de Cristo celestial que corre em direção à coroa, e não pelos prêmios dessa terra. A nossa competição é no plano espiritual, enfrentando os nossos inimigos espirituais do mundo das trevas. No livro de 2 Coríntios 10 versículo 3 e 4, fala das armas espirituais dos crentes para destruir as fortalezas do diabo. A luta corporal é uma competição. O que você tem praticado com as suas mãos? Tem transformado elas em punhos das artes marciais? O que tem feito com os seus pés? Tem usado eles para golpear alguém? Para quais caminhos os seus pés têm trilhado? Você pode enganar o pastor e toda a igreja, caminhando para lugares da iniquidade ou nas casas dos prazeres da carne. Ninguém está te vendo por onde está colocando os seus pés, mas Deus de lá de cima do céu está vendo cada passo seu. Não poderá se esconder dele. Esse planeta cabe na palma de suas mãos. Não importa por onde os seus pés corram, ali as mãos de Deus estará, porque o planeta é como uma bola de gude em suas mãos, e o Espírito Santo é onipresente e está em todos os lugares. Se você estiver dançando em uma casa dos prazeres, ali o Espírito Santo está lhe vendo. As testemunhas espirituais estão ao seu redor. Se você anda se embriagando, tem um anjo de Deus lhe vendo. Se você está deitado com uma prostituta, tem um demônio anotando todos os seus atos para acusá-lo diante de Deus. Foram os demônios que lhe induziram a se prostituir e a estar naquele local. Foram os demônios que armaram a cilada para você estar ali. E o demônio que habita no corpo da prostituta é a prova que se deitou com ela. Ela viu o ato sexual. A legião de demônios que trabalham nessa casa de programa lhe viram entrar. Não adianta esconder do seu pastor e dos demais irmãos. Eu estou falando dos membros dos corpos. Eu falei dos olhos, ouvidos e a língua no vídeo anterior. E agora estou falando dos pés, das mãos e dos órgãos genitais. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e temos que consagrar todas as partes dele, renunciando todas as pedras de tropeços. Vou mudar de assunto, e falarei como Satanás imita os dons do Espírito Santo capacitando os seus agentes